Episódio 2. Por que Deus se revela? Depois de descobrir como Deus se revela ao longo das Escrituras, surge uma pergunta ainda mais profunda. Se Deus é eterno, perfeito e absolutamente completo em si mesmo, por que decidiu se revelar? O que o levou a criar o universo, falar com a humanidade e entrar na história? Antes de existir o tempo, antes de haver estrelas, anjos ou qualquer criatura, Deus já existia. Nada lhe faltava. Nada precisava ser acrescentado ao seu ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam desde toda a eternidade em perfeita comunhão, amor e glória. Deus nunca conheceu a solidão, nunca precisou de companhia e nunca dependeu da criação para ser plenamente feliz. Essa verdade muda completamente nossa maneira de entender o início da Bíblia. Deus não criou porque sentia alguma necessidade. Não criou para completar algo que estivesse faltando. Não criou porque desejava receber adoração que ainda não possuía. O Deus das Escrituras é plenamente suficiente em si mesmo. Então surge uma pergunta inevitável. Se Deus não precisava criar, por que criou? A resposta começa no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A criação não é apresentada como uma necessidade de Deus, mas como um ato livre de sua vontade. O universo existe porque Deus quis que existisse. Cada galáxia, cada montanha, cada ser vivo e cada detalhe da criação existem, porque Deus decidiu compartilhar a beleza de sua obra. Ao contemplarmos o mundo criado, percebemos que Deus não permaneceu escondido. A criação revela seu poder, sua sabedoria e sua majestade. Os céus anunciam sua glória, e tudo o que existe testemunha que há um Criador infinitamente maior do que sua própria criação. Desde o primeiro dia, Deus escolheu tornar-se conhecido. Mas a criação, por si só, não revela tudo. Ela mostra que Deus existe, mas não conta seu propósito, seu caráter, nem seu amor. Por isso, Deus faz algo ainda mais extraordinário. Ele fala. No jardim do Éden, Deus conversa com Adão e Eva. Não porque precisasse de interlocutores, mas porque desejava ser conhecido. Desde o princípio, a revelação de Deus não consiste apenas em mostrar suas obras, mas em comunicar-se com as pessoas que criou. O Deus da Bíblia não é um Deus distante. É um Deus que toma a iniciativa de falar. Mesmo depois da queda, quando o pecado rompe a comunhão entre Deus e a humanidade, essa iniciativa não desaparece. O homem se esconde, mas Deus o procura. O homem se afasta, mas Deus faz uma promessa. Antes mesmo de anunciar o juízo, promete que um descendente venceria a serpente. A revelação continua, porque o propósito de Deus nunca deixou de ser o mesmo. Desde as primeiras páginas das Escrituras, percebemos um padrão que se repetirá por toda a Bíblia. Deus cria, Deus fala, Deus procura, Deus promete. Em cada passo da história, é sempre Ele quem toma a iniciativa. Nada disso acontece porque Deus precisa do homem. Tudo acontece porque Deus deseja ser conhecido. Essa é a chave para compreender toda a história bíblica. A criação não foi o começo de uma religião. Foi o início da revelação de um Deus que, livremente, decidiu dar-se a conhecer. Nos próximos acontecimentos, veremos que esse propósito continua avançando por meio das alianças, da formação de um povo e, finalmente, da vinda de Cristo. Em toda a história, Deus continua fazendo a mesma coisa, revelando-se para que o homem possa conhecê-lo. Se a criação já anunciava a existência de Deus, por que a história das Escrituras continua? Porque Deus faz alianças, escolhe um povo, levanta profetas e realiza tantos acontecimentos ao longo dos séculos. A resposta é simples. Deus não desejava apenas que o homem soubesse que ele existe. Desejava que o homem o conhecesse. Depois da queda, a humanidade continua vivendo, multiplicando-se e construindo civilizações. Mas, ao mesmo tempo, afasta-se cada vez mais do Criador. O problema nunca foi a falta de evidências da existência de Deus. O problema sempre foi
o coração humano, que prefere seguir seu próprio caminho. Ainda assim, Deus não abandona sua criação. Em vez de permanecer em silêncio, ele entra na história. Primeiro faz uma aliança com Noé, preservando a humanidade e reafirmando seu compromisso com o mundo que criou. O arco nas nuvens não é apenas um sinal para Noé. É um testemunho da fidelidade de Deus através das gerações. Depois, Deus chama Abraão. Entre todos os povos da terra, escolhe um único homem e faz promessas que parecem impossíveis. Promete uma descendência numerosa, uma terra e uma bênção que alcançaria todas as nações. Essa escolha nunca significou favoritismo. Israel não foi escolhido porque fosse mais forte, mais santo ou mais importante que os outros povos. Foi escolhido para que, por meio dele, todas as nações conhecessem quem Deus é. Ao libertar Israel do Egito, Deus não demonstra apenas seu poder sobre Faraó, revela seu caráter, mostra que é fiel às promessas, ouve o clamor dos oprimidos e age na história para cumprir aquilo que disse. No Sinai, entrega sua lei. Mais do que estabelecer regras para uma nação, Deus revela seu próprio caráter. A lei mostra o que Deus ama, o que rejeita e como é a vida daqueles que vivem em sua presença. Em seguida, ordena a construção do tabernáculo. O Deus que criou os céus escolhe habitar no meio do seu povo, não porque pudesse ser contido por uma tenda, mas para ensinar que seu maior presente nunca foi uma terra, uma vitória militar ou prosperidade. Seu maior presente sempre foi sua própria presença. Os séculos passam, reis surgem e desaparecem. O povo frequentemente se afasta do Senhor. Mesmo assim, Deus continua falando. Levanta profetas em diferentes épocas, cidades e circunstâncias. Isaías anuncia sua santidade. Jeremias proclama sua fidelidade mesmo em meio ao juízo. Ezequiel revela sua glória. Oséias retrata seu amor perseverante. Cada profeta acrescenta uma nova janela para contemplar quem Deus é. Nenhum deles traz uma mensagem completamente nova. Todos chamam o povo de volta ao Deus que continua se revelando. Ao olharmos para essa longa história, percebemos que Deus nunca deixou de tomar a iniciativa. Quando o homem se esquecia, Deus falava. Quando o homem se desviava, Deus chamava. Quando o homem quebrava-te a aliança, Deus permanecia fiel. Toda a história de Israel revela um Deus que insiste em tornar-se conhecido. Mas por mais extraordinárias que fossem essas revelações, todas ainda apontavam para algo maior. As alianças preparavam um relacionamento definitivo. A lei preparava uma obediência perfeita. O tabernáculo preparava uma presença ainda mais profunda. Os profetas preparavam uma voz definitiva. Toda a história seguia na mesma direção. O próprio Deus viria ao encontro do homem. Durante séculos, Deus falou de muitas maneiras. Pela criação, pelas alianças, pela lei, pelos profetas e pelos acontecimentos da história. Cada revelação tornava seu caráter mais conhecido. Ainda assim, permanecia uma distância. O homem podia ouvir a voz de Deus, contemplar suas obras e conhecer suas promessas, mas ainda não podia vê-lo. Então acontece o que ninguém poderia imaginar. O Deus que durante tanto tempo falou ao homem decide vir ao encontro dele. João escreve: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." A revelação deixa de ser apenas palavras e acontecimentos. Agora tem um rosto, uma voz, mãos que tocam, olhos que choram e passos que caminham entre as pessoas. Deus não envia apenas outra mensagem. Ele envia seu próprio Filho. Por isso, Jesus nunca veio apenas ensinar uma nova doutrina ou fundar uma nova religião. Veio tornar o Pai conhecido. Quando Filipe pede: "Senhor, mostra-nos o Pai", Jesus responde: "Quem vê a mim, vê o Pai." Essa resposta transforma toda a história das Escrituras. Tudo o que Deus havia revelado antes encontrava agora sua expressão mais perfeita. Na criação, Deus revelou seu poder. Em Cristo,
vemos esse poder servindo, curando e restaurando vidas. Na lei, Deus revelou sua santidade. Em Cristo, vemos essa santidade andando entre pecadores sem jamais compartilhar do pecado. Nos profetas, Deus revelou sua fidelidade. Em Cristo, todas as promessas começam a encontrar seu cumprimento. No tabernáculo e no templo, Deus ensinou que desejava habitar com seu povo. Em Cristo, essa presença torna-se definitiva. Deus não habita mais atrás de um véu, mas caminha entre aqueles que vier a salvar. Cada milagre, cada parábola e cada encontro revelam quem Deus é. Quando Jesus acolhe uma criança, vemos o coração do Pai. Quando toca um leproso, vemos sua compaixão. Quando perdoa uma pecadora arrependida, vemos sua graça. Quando chora diante do túmulo de Lázaro, vemos seu amor. Quando acalma a tempestade, vemos sua autoridade sobre toda a criação. Tudo aquilo que antes era conhecido em parte, agora pode ser contemplado na vida do próprio Cristo. Mas é na cruz que a razão de toda essa revelação se torna completamente clara. Deus não veio apenas para mostrar quem Ele é. Veio remover aquilo que impedia o homem de conhecê-lo. O pecado havia obscurecido a visão humana desde o Éden. Na cruz, Cristo assume sobre si a culpa do seu povo, satisfaz a justiça de Deus e abre um novo e vivo caminho para sua presença. A ressurreição anuncia que essa obra foi aceita. A barreira foi vencida. O caminho está aberto. Pouco antes de seguir para a cruz, Jesus faz uma oração registrada no Evangelho de João. Nela encontramos uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essas palavras iluminam toda a história bíblica. Deus criou para ser conhecido. Chamou Abraão para ser conhecido. Formou Israel para ser conhecido. Enviou profetas para continuar sendo conhecido. E enviou seu Filho para que o mundo pudesse conhecê-lo de maneira plena. A vida eterna não começa apenas depois da morte. Ela começa quando uma pessoa passa a conhecer o Deus que sempre desejou revelar-se. Cristo não veio apenas trazer uma mensagem sobre Deus. Ele veio tornar possível aquilo que sempre esteve no coração do Pai. Reconciliar pessoas consigo mesmo para que o conheçam, desfrutem de sua presença e vivam em comunhão com Ele para sempre. Ao longo deste episódio, acompanhamos uma única pergunta: por que Deus se revela? A resposta apareceu repetidas vezes, ainda que de maneiras diferentes. Deus criou o universo porque quis tornar conhecida sua glória. Fez alianças porque desejava aproximar-se do homem. Escolheu Israel para que seu nome fosse conhecido entre as nações. Enviou profetas porque continuava falando ao seu povo. Veio em Cristo porque nenhuma revelação poderia ser maior do que o próprio Deus vivendo entre nós. Inspirou as Escrituras para que essa revelação permanecesse viva através das gerações. E declarou que a vida eterna consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Quando reunimos todas essas peças, percebemos que a Bíblia inteira segue uma única direção. Deus nunca buscou apenas informar a mente humana. Sempre buscou conquistar o coração humano. Ele não se revelou para satisfazer nossa curiosidade, mas para restaurar a comunhão que o pecado destruiu no princípio. Essa verdade muda profundamente a maneira de viver a fé. Ler a Bíblia deixa de ser apenas adquirir conhecimento. Passa a ser encontrar-se com o Deus que fala. A oração deixa de ser apenas apresentar pedidos. Passa a ser desfrutar da presença daquele que nos chamou para si. A obediência deixa de ser uma tentativa de conquistar o favor de Deus. Passa a ser a resposta de quem aprendeu a amar, aquele que primeiro se revelou. Até mesmo a adoração ganha um novo significado. Não adoramos porque Deus precise de louvor. Adoramos porque, quanto mais o conhecemos, mais percebemos sua grandeza, sua beleza e sua bondade.
Toda a vida cristã cresce ou enfraquece na mesma medida em que cresce ou enfraquece nosso conhecimento de Deus. Foi por isso que Jesus definiu a vida eterna de uma maneira tão surpreendente. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer Deus não é apenas o começo da vida cristã, é o seu centro, é o seu alimento, é o seu propósito, e será também sua plenitude. Um dia, a fé dará lugar à visão. Aquilo que hoje conhecemos pelas Escrituras, contemplaremos face a face. A revelação iniciada na criação, ampliada ao longo da história e plenamente manifestada em Cristo, alcançará seu objetivo final: um povo vivendo para sempre na presença do Deus que sempre desejou ser conhecido. Essa também será a maneira como seguiremos nossa jornada. Nos próximos episódios, não estudaremos apenas acontecimentos, personagens ou doutrinas. Continuaremos fazendo a mesma pergunta: o que isso nos ajuda a conhecer sobre Deus? Porque essa sempre foi a razão de toda a revelação. E quanto mais conhecemos a Deus, mais compreendemos quem somos, por que existimos e para onde toda a história está caminhando.